Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live, promovido aqui, pela Autêntica. O convidado hoje é um convidado especial, tenho orgulho de estar aqui junto com ele, que é o Luiz Gustavo, gerente de engenharia da Tiberina. Gustavo, amicíssimo, uma pessoa que de prontidão se prontificou a estar conversando um pouquinho com a gente sobre as perspectivas da indústria automotiva em 2024. Somente para referenciar para vocês que estão aqui nos assistindo, compartilhando um pouco desse conhecimento daqui que ele vem trazer para a gente, ele é uma pessoa de peso dentro do mercado automotivo e tem vasto conhecimento relacionado ao tema. Ele é um profissional responsável pelo desenvolvimento, aprovação e implantação de projetos de linhas de solda body white, BW, Gustavo? Isso. Com gestão sob a ótica do pilar EEM, Early Equipment Management, e também do WCM, que é utilizado aí nas Tier 1s e outras empresas dentro do universo da Stellantis. Ele tem experiência também em ambientes industriais, nas áreas de engenharia voltada ao acompanhamento e melhoria da produção e de processos. E também atua, destacando a garantia de requisitos dimensionais de conjuntos soldados, acompanhando, com auxílio de, logicamente, de ferramentas, de CEP, CP, CPK, e propondo a intervenção de correção e ou melhoria para os processos de produção. E também elaborando estratégias, porque é da função do cargo de gerência, elaborando estratégias e planos para a sustentação desses resultados. O Gustavo, ele está há 6 anos na Tiberina e é uma pessoa, através dessa, de toda essa experiência já compartilhada com vocês que nos ouvem, ele tem aqui um know-how muito grande para poder repassar para a gente quais são as perspectivas da indústria automotiva neste ano, 2024. Meu nome é Hugo Ferreira, eu sou diretor comercial da Autêntica Engenharia. Gostaria de chamar a palavra, aqui, após as devidas deferências ao nosso colega aqui, Luiz Gustavo, trazer a palavra para poder compartilhar um pouquinho, para a gente sobre essa temática. Uma boa tarde para você, Luiz. Boa tarde, Hugo. Obrigado, fico lisonjeado aí. É bom escutar as pessoas falando da gente, principalmente falando assim com tanto cuidado, Muito obrigado. E obrigado aí pro pessoal que está nos acompanhando. Espero que eu possa contribuir aqui nessa tarde. Bom, então, permita que eu apresente inicialmente aqui a Tiberina, a empresa da qual faço parte hoje. A Tiberina, como companhia voltada para o body white, que é como a gente chama na indústria automotiva, a etapa de fabricação das carrocerias, é uma empresa que oferece soluções de produto e processo de altíssima qualidade, seja em matéria de veículos para transporte de passageiros, comerciais leves, e até caminhões e linha off-highway. Principalmente quando a gente trata sobre processos de estampagem, seja a quente ou a frio, soldagem MIG, MAG, solda a ponto, laser e etc. Aqui eu destaco o porquê da Tiberina ser um dos gigantes do ramo body white mundial. São mais de 20 unidades produtivas ao redor do mundo, o que inclui aí, além da Itália, a Alemanha, a República Tcheca, Polônia, Turquia, Argentina, Brasil, com as plantas de Minas Gerais e Pernambuco, e agora, mais recentemente, Estados Unidos e México. Ao todo, são aí quase 4.000 funcionários dedicados a atender Stellantis, Daimler, CNH, Komatsu, Marelli, Porsche, Iveco, Volkswagen, BMW, entre outros players aí do mercado. Agora, para entrar, de fato, no nosso tema central, aqui na live, eu vou dividir as perspectivas da indústria automotiva em 7 pontos, iniciando, obviamente, aí pelas tendências de mercado. E aí não há como deixar de citar, em primeiro lugar, a eletrificação.
Antes da pandemia, Hugo, as análises de mercado apontavam que para 2030, as vendas de veículos elétricos poderiam representar aí entre 20% e até 80%. Né? Havia uma incerteza muito grande. Hoje, as estimativas elas amadureceram e já se estreitaram. Conforme uma pesquisa aí da KPMG, o percentual de veículos elétricos em relação ao mercado em 2030 vai ser de 30% na Europa, 33% nos Estados Unidos, 36% na China e 23% no Brasil. E além da eletrificação, as tecnologias para condução autônoma e compartilhamento de veículos também estão muito em foco e são coisas que chamam a atenção, principalmente do público mais jovem. A respeito das inovações tecnológicas, acho que a gente pode citar aí a questão dos materiais mais avançados. Hoje a gente tem aços cada vez mais leves e resistentes, junções híbridas, né, onde a gente combina o melhor do aço e o alumínio, e até mesmo combinações de aço com polímeros. Processos de fabricação inteligente. A indústria 4.0, ela permitiu gerar muitos diagnósticos dos processos, e com isso são várias as oportunidades de melhoria. E já se fala até em indústria 5.0, que é o movimento onde a gente vai perceber massivamente a presença dos robôs colaborativos. E aí eu sei que a Autêntica tem iniciativas nesse sentido aí, né? E para fechar, os avanços nos sistemas de segurança passiva, né? Os já conhecidos airbags, cintos, colunas de direção deformáveis, mas principalmente segurança ativa. ABS, controle de tração, de estabilidade, e os sistemas de assistência à condução, né? Seja para frenagem, seja para mantenimento em faixa, evitar colisões, e etc. Dentro de sustentabilidade, no sentido de ter processos cada vez mais ecoeficientes, o lugar comum é escutar sobre as ações para o consumo, seja na forma de geração, com fontes alternativas de energia, mas eu vejo muita oportunidade com o reuso de infraestrutura e equipamentos, o que pode principalmente melhorar a relação financeira que existe na depreciação de ativos fixos das fábricas. Não sei se tem alguém aí dos setores financeiros participando, mas isso é sempre um tema muito delicado, né, dentro das indústrias aí. Luiz, se me permite contribuir nessa parte, Sim. Essa parte da sustentabilidade, ela vem ganhando grande relevância, inclusive nos últimos momentos que a gente passa dentro da indústria, que inclusive faz com que a perspectiva estratégica dentro das indústrias mude um pouco o conceito do lançamento de novas plataformas, inclusive de veículos, né? A fim de fazer a reutilização, inclusive, de algumas peças que já são produzidas, de itens que são fabricados, eles acabam adotando uma plataforma similar ao que foi lançado em um momento anterior. Isso daí acaba reduzindo um pouco, né, dos gastos e consumos que são utilizados em plataformas novas, fazendo com que o veículo de um novo lançamento seja mais sustentável, né? O que você tem a dizer um pouco sobre isso? Exatamente. É uma tendência, a gente percebe isso nos nossos clientes, e a gente tem procurado isso também. Eu até tocaria nesse assunto mais à frente, mas já aproveitando, nós temos feito muito o aproveitamento dos nossos processos de forma a buscar flexibilidade. Flexibilidade, flexibilidade, flexibilidade. Então, a gente tem trabalhado muito com a adequação dos processos atuais, e isso viabiliza, além da economia, com a implementação das linhas produtivas, isso tem nos viabilizado mais velocidade para atender o cliente também. Hugo, tudo certo aí? Tudo certo, né? É um ciclo virtuoso, né? Que a Exato. gente percebe, né? Às vezes uma medida que a gente, inclusive, atende, né, em um aspecto dentro da cadeia produtiva, acaba beneficiando diversos outros espectros que ela também representa. Mas muito bom, perfeito. Pode dar Exato. continuidade. Vamos lá. Sobre desafios, né?
que a automotiva enfrenta hoje, eu sei que as mudanças nas regulamentações ambientais e nas políticas comerciais, não só locais, mas internacionais, são complicadores para esse nosso ramo. Mas, além desses dois fatores, a gente ainda tem problemas com a cadeia de suprimentos, no que diz respeito à escassez de materiais, semicondutores principalmente, mas até mesmo aço. Mas sobre oportunidades, obviamente o mercado de elétricos é a grande oportunidade do momento, e nós já falamos sobre, mas eu particularmente acredito que o etanol é uma alternativa muito viável para o Brasil. Principalmente nesse primeiro período, onde a gente está vivendo a transição a combustão para o elétrico, o veículo bioelétrico, né, que é o híbrido a etanol, além de aproveitar toda a infraestrutura que o Brasil já tem para a produção do combustível, mantém parte das emissões de CO2 presas ali ao seu próprio processo de produção, uma vez que aquele CO2 emitido ele é reabsorvido pelas plantações de cana, de milho, enfim. E além das questões da redução das emissões, alguns estudos mostram que o modelo econômico que adota a bateria impõe perdas para essa cadeia produtiva que a gente tem, uma vez que ela deve encerrar ali a produção dos motores a combustão e dos seus componentes derivados, né? E isso tende a fechar postos de trabalho. E ao contrário, os híbridos, eles trazem ganhos financeiros porque acrescentam sistemas e componentes novos ao veículo sem descartar nenhuma fábrica já instalada. Esse recorte aqui, que eu retirei do estudo LCA, ele mostra a emissão de dióxido de carbono por quilômetro rodado, seguindo a expressão que a gente usa do poço à roda. Então, o híbrido, utilizando etanol, ele emite 77,5 gramas de CO2 por quilômetro rodado, né, desde a sua extração até a queima no veículo. É muito mais vantajoso se comparado, principalmente com o veículo a gasolina, né, mas é mais vantajoso, inclusive, que o veículo puramente elétrico. Quem quiser se aprofundar nesse tema, pode pesquisar sobre, e eu garanto que vai se impressionar, porque a diferença, quando a gente fala de Brasil, com relação a faturamento desse ramo, chega a 7 trilhões em 30 anos. Sobre adaptação às mudanças, aí falando como gerente da Tiberine, aproveitando a minha experiência, né, a gente tem investido aí nesses últimos 5 anos no desenvolvimento de parceiros locais para a integração das novas linhas de produção e adequação dos processos que a gente tem instalado, e isso com toda certeza nos fez ser mais competitivos em custos, mas principalmente aí no quesito tempo de entrega. Sobre perspectivas futuras, falando de Brasil, ainda existe capacidade produtiva ociosa, né? E o problema da cadeia de suprimentos, que a gente falou no tópico de desafios, mas com os cortes recentes de taxa de juros, com tendência de continuidade nesses cortes aí pelos próximos meses, se eu não me engano, a gente está em 10,25%, com projeção de chegar a 9% ao final do ano, o mercado ele começa a decidir sobre aqueles projetos que estavam aguardando ali um melhor momento, gerando uma retomada do ciclo de investimentos da indústria. E, naturalmente, isso vai refletir na busca por profissionais. Uma boa notícia aí, né, para a gente que é ligado a esse ramo. Aqui um recorte da revista Valor, que aponta aí, até o ano de 2032, quase 105 bilhões de reais investidos aí pela indústria automotiva, né, com destaque para o grupo Stellantis, que deve investir sozinho 30 bilhões de reais na nossa economia, na nossa indústria automotiva. Esses daí já são os valores anunciados nas últimas semanas, inclusive pela Stellantis, Luiz? Sim, essa reportagem ela é até muito recente, ela é do último dia 23 de março. Não e é não isso? é para ninguém, o Stellantis tem feito divulgações em suas redes sociais, isso aqui está muito seguro. Esses investimentos, eles perpassam o que dentro da indústria? Porque Principalmente o desenvolvimento, no caso da Stellantis, que é
nosso cliente mais próximo aqui, isso passa muito pelo desenvolvimento do híbrido, desse motor híbrido a etanol, e também no investimento das linhas de produção, né? Excelente. Aqui um recorte do relatório Mordor Intelligence, que traz para a gente aqui o seguinte: esse mercado body in white, ele tem um valor hoje, aqui falando de mundo, tá? De quase 100 bilhões de dólares. E esse relatório aponta para um crescimento de mais de 3% ao ano. Então, em 2029, a gente vai chegar aí em quase 117 bilhões de dólares em investimentos só no ramo body in white. Agora, é preciso dizer também o seguinte, né, Hugo? É esperado que o próprio consumidor, ele tenha agora uma fase mais prolongada de avaliação desse mercado, dessas novas tecnologias, e ele vai ter oportunidade de avaliar isso melhor, e a partir da resposta que ele der, é que o mercado vai precisar, muito provavelmente, se mexer novamente, né? Eu tenho percebido no mercado consumidor, inclusive de agora, essa correria que eles têm de pegar essas novidades, sabe? E já apropriar para eles de imediato. Até pouco tempo a gente não via carros BYD, por exemplo, na rua. Agora está cheio de carros BYD. Então, assim, o mercado consumidor, ele já tem uma certa tendência para essa parte, né, do aspecto que você falou agora há pouco, que é da sustentabilidade. Então, se eles já têm uma tendência para adquirir itens que já se envolvam dentro do contexto sustentável, né, de melhoria, inclusive, do nosso ecossistema, a tendência é que eles adquirem esses itens daí, né, numa velocidade, inclusive, mais rápida. Então, o investimento, por exemplo, eu acredito que a Stellantis ela teve essa visão, né? Pô, vou investir no desenvolvimento, por exemplo, do híbrido, visto que a matriz, né, de atendimento ao item 100% eletrificado não está pronta para a gente poder já inserir um item que o mercado consumidor ele já deseja. Então, já atacando justamente um ponto de desejo do mercado consumidor. E eu acho que está sendo sucesso, porque, como eu te falei, a BYD está vendendo carros aí numa velocidade além da esperada, entendeu? Com certeza, a gente tem visto muitos carros da marca nas ruas, mas eu acredito que esse período de maturação, tem muita gente que compra pela empolgação, né? A pessoa às vezes tá mais bem controlada financeiramente e ela aposta muito. Mas eu acredito também que para o brasileiro em especial, a grande expectativa no carro elétrico está em torno da economia que ele pode trazer, né, no dia a dia. A tendência é que manter o carro elétrico deva ser mais econômico em relação ao carro econômico, ou ao carro a combustão. Mas a gente precisa ver isso, né, ao longo do tempo, se tratando aí como vai ser a balança quando a gente colocar o peso da manutenção desses carros. E aí é mexendo novamente com esse mercado, né, que a gente precisa falar da importância da colaboração. Montadoras, fornecedores, instituições de pesquisa e governos precisam estar juntos para dar respostas rápidas, impulsionar a inovação e enfrentar desafios aí, né, que não só a indústria automotiva, mas toda a indústria, ela vai enfrentar nos próximos anos. Enfim, eu percebo que há um otimismo no mercado, mas também uma postura de prudência por parte dos executivos, frente principalmente aos desafios que existem mundo afora, sob o ponto de vista geopolítico e, consequentemente, econômico, e qual que vai ser agora a resposta desse consumidor, agora que os veículos elétricos estão mais fortes aí nas ruas. Tá certo, Hugo? Certíssimo, né? Entendo dessa forma também.
né, com bastante brilhantismo você trouxe aí essas questões, inclusive novidades, eu particularmente não conhecia essa questão da representatividade do Body White, inclusive na movimentação econômica, dentro do contexto da bolha, né, de fabricação de peças e dentro também da perspectiva automotiva. Isso daí esclarece muitos pontos, inclusive, e também tirar ou desmistificar um pouco, o que são esses investimentos que essas grandes montadoras estão fazendo hoje. Então, como você falou, a Stellantis ela está no recorde ali, em primeira instância, do que ela traz ali como investimento para o mercado, e ela está fazendo uma aposta, imagino eu, né? Tô querendo sair na frente, investindo pesado para que a gente consiga desenvolver essa tecnologia o mais rápido possível, e isso daí já vai impactar em todas as nossas cadeias de fornecimento, inclusive as Tier 1, como vocês que acabam sendo fornecedores, né, dessas montadoras, vão ter que fazer a sua adaptação para essa nova realidade, né, para essa nova onda, para essa nova perspectiva, o caminho que eles estão abrindo com esses investimentos. Isso daí vai modificar o que hoje nós temos de mercado. Então, as empresas vão ter que se adaptar para esses novos fornecimentos. Inclusive, algumas empresas que hoje fabricam itens que são da área de combustão, né, eu imagino não, já está posto. Elas vão ter que fazer uma adaptação, porque o fornecimento deles da base de combustão, imagino que vai sofrer uma reviravolta muito grande na quantidade de fornecimento que antes eles faziam. E vão ter que se adaptar para essa nova realidade da eletrificação. Essa perspectiva de modificação da indústria precisa ser acompanhada, agora mais do que nunca. Porque a tecnologia ela muda muito rápido, né? Você pode perceber que quando veio, por exemplo, o computador, as novidades elas acontecem em uma velocidade muito rápida, porque a troca de informações, a busca de informações, o processamento das informações acontecem também de uma forma, uma celeridade muito grande. Então, quando você envolve nisso tudo, ainda tem inteligência artificial, a indústria 4.0 que reúne todas as informações dentro do Big Data, processa todas as informações, gera interface de análise de dados e processamento de dados, que geram decisões, né, mais assertivas, você pega esse caminho para 5.0, que vem justamente a colaboração e a IA, para ela poder mudar essa perspectiva que a gente tem, né, nessas versões passadas. Isso daí vai modificar e vai modificar muito rápido. Isso daí envolve todas as cadeias de fornecimento, que perpassa desde a gestão municipal, por exemplo, a predisposição dos municípios para poder receber esses novos veículos eletrificados, postos de energização desses itens, até as próprias montadoras e fornecedores, assim como vocês, assim como nós, que precisam se adaptar à cadeia produtiva da indústria dele, da base, né, produtiva dele, de fornecimento, para que ele consiga atender essas novas solicitações. Então, nós temos lá no final da cadeia, né, o mercado consumidor que fala, eu preciso de itens que sejam ecologicamente adequados. E aí você entra essa modificação de toda a cadeia de fornecimento desse item que vai impactar, né, de certa forma, todo mundo. Então, com brilhantismo você trouxe aí, inclusive com dados esses que complementam essas falas, né, que mostram, né, uma movimentação bilionária, né, de mudança de paradigma, mudança de rota, e sai justamente da parte de combustão e vai para essa parte, né, da eletrificação ou do meio a meio aí, né? Exatamente, exatamente. E eu acredito muito que as soluções elas vão ser muito customizadas, né? Não necessariamente a solução brasileira vai ser a solução americana, vai ser a solução europeia, vai ser a solução asiática, e é para isso que nós, da engenharia, estamos disponíveis, né? Para ajudar nesse processo, contribuir com a implementação mais rápida, mais eficiente, e fazer a economia andar da melhor forma possível.
Eu gostaria aqui de agradecer, tá, as falas, né, que você trouxe, a perspectiva que você trouxe aqui para a gente também sobre esse mercado. Gostaria de convidar para um bate-papo, inclusive, mais aprofundado em relação a isso, né, em um momento segundo. Gostaria de agradecer a todos também, né, que estiveram aqui conosco, né, agora caindo um pouco mais, mas tivemos aí mais de 100 pessoas assistindo justamente a nossa live. O Nido deixou um boa tarde, um parabéns, né, Nido do Brega, está aqui. E os demais aqui eu gostaria também de agradecê-los. Gostaria de informar para todos que participaram que nosso chat está aí à disposição, vocês podem estar perguntando aqui, as perguntas que a gente não conseguir estar respondendo, a gente vai estar enviando para o Luiz Gustavo, para ele poder estar fazendo as contribuições também, e de forma positiva estar auxiliando vocês com essas questões, inclusive para estar adquirindo mais conhecimento, né, Gustavo? Exatamente. Gostaria de deixar algumas considerações, Gustavo? Hugo, obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer passar parte da tarde aqui com você, com a audiência, e eu estou à disposição para um segundo encontro, vamos ver qual vai ser a repercussão aí, deixa o pessoal comentar, e a gente pode entrar com mais detalhe em um desses temas de forma mais específica, e vamos para cima, beleza? Excelente, obrigado. meu amigo. Te agradeço. Obrigado a todos. Um abraço. Até mais. Até.